Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Eu me chamo Débora e na noite de hoje sou responsável por trazer a reflexão. E a reflexão de hoje ela tem como inspiração o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nosso codificador da doutrina, e dois capítulos em especial eu trago para a noite de hoje, que é o capítulo 11 e o capítulo 12. E os títulos desses capítulos são Amar o próximo como a si mesmo e Amai os vossos inimigos. Por que é que eu trouxe esses dois capítulos? Porque eles falam sobre a fé, sobre a caridade, sobre o orgulho, sobre o egoísmo. E eles falam sobre cada um de nós. Eles falam sobre as nossas experiências. E não sou eu que estou dizendo isso, é o Evangelho. E é por isso que, para fazer referência a ele e trazer claramente o que ele nos diz, as minhas explicações serão breves. E será ele, através da leitura, que vai trazer as explicações da noite de hoje. E no capítulo 11, no item 14, que tem como título Caridade para com os inimigos, diz o seguinte: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina. E aqui eu vou fazer uma referência breve a nós, espíritas, cristãos, crentes e sabedores que somos da justiça divina e da imortalidade da alma. Porque mais do que acreditar, nós espíritas sabemos, nós comprovamos e nós sim acreditamos na multiplicidade das existências. Então aqui já recai também sobre cada um de nós uma responsabilidade. E na continuação do texto diz o seguinte: deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, a nós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Porque sim, nós também somos errantes, nós também somos os criminosos, do qual o texto se refere. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem recusardes perdão e comiseração, visto que na maioria das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, sendo-lhes pedido muito menos do que a vós. Ou seja, a nós que conhecemos a Deus, a nós que conhecemos essa doutrina, a nós que conhecemos a infinita bondade e justiça do nosso Cristo Jesus. Temos sim o consolo e o bálsamo dessa doutrina abençoada, mas temos também a responsabilidade de exercitar a caridade para com os nossos inimigos, para com os criminosos, para com os nossos ofensores. Porque nós conhecemos a justiça divina e sabemos que não existem injustiçados. E para não estender muito, como eu quero trazer exatamente o que o Evangelho diz, vou seguir ali para o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E aqui nesse capítulo, eu acredito que para muitos de nós, inclusive muitos de nós espíritas, está aqui um grande desafio, que é o de compreender na prática, que é o de racionalizar o que quer dizer amar os vossos inimigos. E o Evangelho sabiamente traz as seguintes palavras, que talvez se eu tivesse que explicar claramente, eu fosse tomar mais tempo e não fosse me fazer tão clara quanto está escrito no Evangelho. É por isso que eu vou ler, tá, gente? E diz o seguinte:
Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Eu vou repetir. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente há um equívoco quanto ao sentido da palavra amar. E de fato há. Nesta circunstância, Jesus não pretendeu por essas palavras que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou amigo. Compreendamos. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. E isso é lógico. E acho que esse é um dos grandes questionamentos e uma das grandes dificuldades de compreender na prática, racionalizando o que é essa máxima amar os vossos inimigos. Como que eu posso vivenciar isso? Como que eu posso exercitar isso? Se de fato, nós sabemos que existe uma distinção entre o sentimento que nós alimentamos por quem nós temos afeto, por quem nós consideramos amigos, pelos familiares, pelos nossos mais queridos. E em contrapartida, o sentimento que nos nutre pelas pessoas que se intitulam ou que nós intitulamos nossos inimigos, eles são sentimentos mais avessos, são sentimentos mais densos, são sentimentos não tão nobres. Mas o exercício de amar o nosso próximo, de amar o nosso inimigo, quando esse próximo é alguém que é um desafeto, ele é um exercício que nos pede compaixão. Ele não exige que nós sintamos na mesma intensidade que sentimos por aqueles que realmente amamos. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa. O pensamento benévolo nos envolve num fluido agradável. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devamos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil e impossível mesmo de praticar por entender-se falsamente que ele prescreve-se dê o mesmo lugar no coração, tanto ao amigo quanto ao inimigo. Se a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir diversas matizes de um sentimento, cabe à razão estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato com um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes, sem segundas intenções, e incondicionalmente o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. É estender-lhes a mão que socorre em caso de necessidade. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar e, finalmente, restituir-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Eu peço desculpas por ter lido boa parte do período nessa nossa reflexão
mas achei extremamente importante e acredito que as palavras do Evangelho são extremamente autoexplicativas, muito claras, e elas trazem essa mensagem de maneira muito respeitosa a cada um de nós, porque nós estamos em níveis de compreensão, em estados de evolução diferentes uns dos outros, e está tudo bem, não há nada de errado com isso. Então, é justamente essas nossas diferenças de compreensão e de assimilação, né, dos valores morais, dos valores espirituais que tornam as nossas relações tão difíceis e, em muitos momentos, a nossa compreensão sobre alguns dos ensinamentos do Evangelho. E dito isto, eu gostaria de refletir, para finalizar um pouquinho com cada um de vocês, em quantas situações nós estamos expostos à convivência com irmãos de atitudes e sentimentos não nobres, né? Como gostaríamos que fosse, em que nós estamos expostos a sentimentos ruins, de raiva, de tristeza, né? E aí surge a mágoa, enfim, aí é que nós estamos expostos a aqueles a quem nós chamamos de inimigos. Então, como amar esses inimigos? Como amar essas pessoas que nos fazem mal? Né? E é disso que o Evangelho está falando. E quando a gente fala sobre o Evangelho, quando a gente vem refletir aqui com vocês, a gente fala sobre nós. A gente fala sobre as nossas experiências, sobre as nossas dificuldades, muitas vezes de aplicar na prática as belas palavras, a sabedoria do Evangelho. Porque é difícil exercitar, é difícil vivenciar na prática o amor ao nosso próximo. Aquele a quem nós amamos verdadeiramente pelos afetos, pela afinidade, pela convivência, pela escolha do nosso coração, é fácil. E ainda assim tem seus desafios. Porque esses também nos decepcionam, nos magoam, nós também os magoamos. Mas ainda assim é muito mais fácil essa convivência. Agora, quando nós nos deparamos com o próximo, né, a quem nós chamamos ou a quem nos consideram inimigos, é realmente muito mais difícil exercitar esse amor. E o Evangelho está trazendo aqui uma breve explicação de como nós podemos, na prática, dar início a esse processo, né, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada rumo ao progresso. E ele é individual, esse caminho, né, onde cada um vai conseguir dar alguns passos na sua capacidade, na sua condição no momento. Mas mais importante é que nós tentemos, mais importante é que nós olhemos para aqueles que nos ferem, que nos magoam, entendendo que estamos em estágios diferentes, mas que se nós já despertamos para um entendimento de que todo o sentimento que eu depositar e que eu emanar, ou as ações que eu reproduzir ao outro, elas automaticamente se voltarão contra mim ou a meu favor, por que é que eu vou desejar o mal a esse semelhante? E mais ainda, se nós já compreendemos que nós estamos num mundo de provas e expiações, onde muitas das vezes nós estamos nos deparando hoje com certas injustiças aos nossos olhos, mas que na verdade são grandes oportunidades de reparação, de danos que nós mesmos causamos, né, no passado. Então, olhar para isso com carinho, né, entendendo como o Evangelho citou no início, né, o que a doutrina nos ensina, o que Deus nos diz, nos traz a respeito disso, né, é assumir essa responsabilidade enquanto cristãos, é assumir esse compromisso, enquanto sabedores que somos, de que não há injustiçados, de que nós somos herdeiros de nós mesmos e de que estes que hoje nos afetam, estes que hoje de alguma forma nos ofendem, nos magoam, né? Eles são aqueles que mais precisam da nossa compaixão, do nosso exercício de caridade. E é na prática que nós vamos aprender a amá-los, não é de uma hora para outra. É não desejando novamente o mal que eles nos fazem, é não devolvendo na mesma moeda, é não os humilhando, é não os ofendendo, deixando que eles ajam por conta própria. E que se nós tivermos que dar alguma demonstração
tivermos que ter alguma expressão daquilo que sentimos e daquilo que temos no nosso coração, que essa expressão ela seja de amor, que essa expressão ela seja do bem. E o Evangelho falou que a gente devolva o mal com o bem. Então que a gente se cale antes de pronunciar palavras que magoem, que firam, ou que possam nos colocar na mesma condição de agressor. E sendo assim, meus irmãos, gostaria de agradecer pela presença de cada um de vocês, pelos minutos dispensados nesse nosso encontro semanal e desejar que possamos, cada um de nós, diante dos nossos desafios diários, exercitar com muito carinho, com muito respeito a cada um de nós, as nossas capacidades, as nossas potencialidades, respeitando as nossas limitações, mas que possamos exercitar esse amor aos nossos inimigos, que possamos iniciar essa caminhada não nos tornando também inimigos destes que nos intitulam inimigos, que possamos ser nós aqueles a cessar com esse ciclo da violência, com esse ciclo da vingança, com esse ciclo da maldade, que nós possamos orar, que nós possamos emanar as nossas melhores e mais nobres energias para esses irmãos, para que assim a gente consiga, aos poucos, construir esse sentimento de amor aos nossos inimigos. E assim nós possamos vivenciar na prática o que o Evangelho nos ensina. Tenham todos uma abençoada noite e uma belíssima semana. Até o nosso próximo encontro.